exposto aqui para nós pelo nosso companheiro Marcelo Damasceno, né? Eu vou fazer uma breve leitura aqui e a gente faz a prece inicial para te dar a palavra, tá bom? Fé e caridade. Jesus, caminhamos movidos pela fé, mas ela, sem a caridade, se torna pouco. A fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 17. Se caminharmos na vida, guiados à luz do Evangelho, poderemos aprender o amor e as virtudes em menor tempo. Quando não temos fé, os dias se tornam um fel e longos passamos a não acreditar no bem. Por isso, não a praticamos. Diante da dor, não acreditamos na misericórdia. Tendo fé, se o mal do dia nos abate, a luz da fé nos vivifica. A fé raciocinada nos ajuda a termos coragem para passar pelos obstáculos da vida e vencermos. Sem fé, seremos semelhantes à figueira sem frutos que secou. A fé nos dá ânimo para colaborarmos com o próximo, pois que veremos nele um irmão. A luz da fé ajuda-nos a mover a montanha das nossas próprias imperfeições. Senhor, agradecemos por sermos tão ricos de fé que até podemos doar em forma de energia positiva para o próximo. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo por esse momento de bênção, de paz, de serenidade. Vamos colocar nas mãos do nosso Mestre tudo aquilo que trazemos em nosso coração, que nos entristece, que nos causa sofrimento, incertezas e inseguranças. Agradecemos ao Mestre amigo, o nosso irmão maior, por nos conceder esse momento bendito, por nos permitir estarmos aqui para ouvir mais um pouquinho dos seus ensinamentos e pedimos ao Mestre e à espiritualidade amiga que nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender nesta noite. Agradecemos mais uma vez ao Senhor, Deus da vida. Fique conosco, Senhor Jesus, nesse momento, em nossas vidas, em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Marcelo, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Agora sim. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a fé e as obras. E esta análise foi retirada do livro Palavras de Vida Eterna. A lição de número 5 do livro Palavras de Vida Eterna traz uma reflexão sobre a fé e as obras, baseado num trecho da carta do apóstolo Tiago, na qual Tiago nos diz o seguinte: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Tiago, capítulo 2, versículo 17.
Emmanuel analisa esta passagem, né, de a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, dizendo assim, olha, imaginemos um mundo transformado num templo vasto, respeitável, sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora, o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que seria válido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Neste sentido, Jesus é nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu às esferas dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Essas duas forças divinas, a fé e as obras, na realidade devem as duas fazer parte das nossas asas ao longo do processo evolutivo, ao longo do nosso voo espiritual. É muito interessante porque, ao adentrarmos a doutrina espírita, uma das coisas que mais nos chama a atenção é o chamado constante que os espíritos nos fazem a adotarmos uma postura de fé, mas uma postura de fé operante. Igual a nossa irmã leu para nós, né, a questão da fé raciocinada. Quer dizer, não é uma fé simplesmente pautada numa crença em algo superior ou numa adoração simplesmente que pare por aí. Não é, como muitos às vezes se confundem, uma negação desta adoração. Adorar a Deus é muito importante e continuará sempre sendo muito importante. Porque, na verdade, a adoração a Deus, ela pressupõe que você busque entrar em comunhão com Deus. Em comunhão quer dizer numa ligação mais íntima, numa ligação mais estreita com o Criador. Exatamente para que nós possamos sentir a presença de Deus em todas as coisas, em nós mesmos e em todos os atos que nós viermos a praticar, e que nós passemos a sentirmos parte de um processo maior. Então, essa adoração não é sinônimo de bajulação. Adorar a Deus não quer dizer ficar elogiando a Deus, não quer dizer ficarmos ali, porque a gente tem essa impressão, né, que a palavra adorar significa bajular, significa ficar elogiando, significa ficar ali prostrado, admirado com a figura. Não, a adoração a que Deus nos propõe, a adoração que Jesus nos incentiva, é a adoração no sentido de estreitarmos uma conexão. É no sentido de nos maravilharmos com o poder e com a obra de Deus e buscarmos o tempo todo estarmos em comunhão com essa obra. Então, a doutrina espírita, através dos espíritos de luz, e acima de todos eles está Jesus, vem nos mostrar que é o momento aliás, já passou da hora, de o ser humano colocar mãos à obra em prol da própria construção espiritual, em próprio do embelezamento da própria jornada, da própria caminhada espiritual. Eu penso que a obra de Deus, ela já está pronta, porque Deus fez tudo. Tudo vem de Deus, nada existe sem Deus. Mas nós somos como que eu gosto sempre de buscar essa imagem, nós somos
como que uma série de crianças que um adulto fez uma parede de tijolos, né, uma parede branquinha, igual essa parede aqui, ó. Aí colocou aquele tanto de criancinha aqui, cada uma com um pincelzinho na mão e várias latinhas de tinta. E falou para as crianças: agora coloram, agora façam isso aí ficar com a cara de vocês. Façam isso ficar bonito, porque a parede está toda branca. Agora vocês vão desenhar e vão colocar a alma de vocês nisso daí. Eu quero isso bem bonito. E aí cada criança vai colorir, vai desenhar, vai fazer, né? Uma vai desenhar um cachorrinho, outra vai desenhar uma casinha, outra vai fazer um arco-íris, outra vai... E a coisa vai ficar bonita, com um toque especial de cada uma das crianças. Eu penso que a obra do universo, ela é dessa forma. Não é que Deus precise de nós para fazer a obra do universo, mas Ele quer que nós também participemos da obra de construção do universo melhor, de um universo mais bonito e que tenha a nossa cara. Deus quer a nossa participação, e essa adoração à qual nós somos chamados, ela passa exatamente por este processo de participação, de coparticipação. Nós, como seres, como criaturas de Deus, também fazemos parte da criação. E Ele pede e Ele suscita a cada um de nós embelezarmos esta obra dEle de forma inimaginável, com um mosaico maravilhoso de possibilidades que somente com a nossa participação é possível. Vocês entendem? Deus consegue fazer tudo, mas com a nossa contribuição, Ele faz mais do que Ele fazia antes. É o próprio Deus fazendo, porque nós fazemos parte de Deus, mas só que aquilo fica mais bem feito com a nossa participação também. Então, nós existimos para isso, nós temos o propósito na nossa existência, é este, de participarmos, de curtirmos, de nos divertirmos com a obra de Deus, de existirmos nesta obra enquanto coparticipantes. Então, eu penso que um dos grandes mistérios que a doutrina vem mostrar e vem desvendar para nós é exatamente este nosso processo de participação, de coparticipação. Tanto é que nós espíritas compreendemos que o grande exercício que nós fazemos ao longo do nosso processo evolutivo é o exercício da comunicação. A mediunidade, que nada mais é do que comunicação, é uma das principais atividades do ser humano, né? Muita gente não compreendeu isso ainda, mas esse é o grande desafio da humanidade, é comunicar-se. Vocês já viram como que é difícil comunicar? Como que é difícil a gente ouvir os outros e ser compreendido pelos outros? Como que é difícil a gente falar o que a gente pensa. Ser entendido é mais difícil ainda, transmitir algo de bom para as pessoas é mais difícil ainda, escutarmos as pessoas parece ser mais difícil ainda, e introjetarmos em nós algum valor que aquela pessoa traga é mais difícil ainda. Normalmente, quando a gente está conversando com alguém, vocês podem reparar que a gente sabe muito bem o que a gente falou o tempo todo na conversa ali, mas o que a pessoa falou, costuma às vezes, eu vejo às vezes as pessoas conversando durante... às vezes até por um bom tempo, duas pessoas estão ali conversando e tal, e uma está só esperando a outra terminar de falar para ela dar a opinião dela, aí a outra para de falar, a outra toma um fôlego, né, às vezes só para respirar, e a outra já entra com a opinião dela, e aí o outro rebate de lá, e aí o outro rebate de cá. Se elas forem razoavelmente educadas, elas pelo menos fazem isso sem brigar, mas costumam muitas vezes elas até brigarem, porque elas compreendem que o que a outra pessoa está falando às vezes é diferente, né, ou então... faz desmoronar um pouquinho aquela opinião que ela própria tenha, aí ela reage a isso de forma um pouco mais agressiva e tudo mais. Então, essa dificuldade de comunicação, aqui mesmo, né, eu estou falando para vocês aqui, e estou tentando expor um ponto de vista, mas a grande verdade, dizem os estudiosos aí da área da comunicação, é que menos de 20% do que eu estiver falando aqui, as mentes de todos aqui vão reter, porque é muito difícil mesmo. O processo da interpretação ele já é difícil, né? Fora as minhas limitações ao expressar a minha própria ideia e tudo mais. Então, assim, esse é o grande desafio da humanidade, sabermos nos comunicar. E eu falei mediunidade exatamente para provocar a todos, porque mediunidade é um termo muito comum dentro da doutrina espírita, mas a mediunidade ela não é só dentro da doutrina espírita, porque mediunidade, na verdade, o termo médium quer dizer meio, ou seja, é como se fosse uma ligação, uma ponte
entre duas pessoas. E essas duas pessoas podem ser uma encarnada e a outra desencarnada, pode ser uma desencarnada e a outra encarnada, podem ser dois espíritos desencarnados, mas podem ser dois espíritos encarnados. Então, o que está acontecendo aqui agora, neste momento, é um processo mediúnico. Quem que é o médium? O microfone. É um espírito falando com outro espírito, que é você. Tá certo, gente? Vocês também estão devolvendo, na forma de vibrações, na forma de pensamentos. Então, esse processo está acontecendo aqui agora. Né? O processo está acontecendo lá entre Israel e o Hamas, o processo está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, cheio de interferência, cheio de problemas, mas é um processo de comunicação deturpado. Daí vem os conflitos, as guerras e tudo mais. Então, no fundo, o que a gente vai vendo é que este processo, por si só, já é um processo diferente. E quando falta Jesus na história, aí fica mais complicado ainda. Então, o apóstolo Tiago, ele vai nos trazer exatamente esta ideia. O apóstolo Tiago, quando eu falo Tiago aqui, é o Tiaguinho, tá, gente? É o Tiago menor. Porque dos 12 apóstolos de Jesus, havia 2 Tiagos. Na verdade, é interessante os 12 apóstolos de Jesus, porque havia 3 duplas de cognomes, né? Havia primeiro 3 duplas de irmãos, né? Tiago maior e Joãozinho eram irmãos, Tadeu e Tiago menor eram irmãos, e Simão e André eram irmãos. Simão é o Pedro, né? Eram irmãos. Havia 3 duplas de cognomes, quer dizer, que tinham o mesmo nome, então tinha 2 Simãos, era o Simão Pedro e o Simão Cananeu, ou Simão Zelote. Havia o Tiago maior e o Tiago menor, e havia o Judas Tadeu e o Judas Iscariotes. Então, o Tiago maior e o Tiago menor, eles foram apelidados assim por Jesus, porque um era mais alto e o outro era mais baixo. Só isso, né? Naquela série The Chosen, né, Os Escolhidos, quem tiver a oportunidade aí, gente, veja, viu? É muito bonito, é muito bacana. Acho que tem no Netflix já tem no Netflix já, chama The Chosen, Os Escolhidos. Mostra muito dessa relação. Lá na série eles chamam eles de Tiagão e Tiaguinho, né? Na verdade, na Bíblia fala Tiago maior e Tiago menor. Ou Tiago, filho de Zebedeu, que era o irmão de João, né, o Joãozinho, e Tiago, filho de Alfeu, que era o outro Tiago menor. Esse Tiago da carta de Tiago é o Tiago menor, tá? Ele foi uma pessoa muito especial dentro do cristianismo nascente, porque ele tinha uma visão bastante particular das coisas. Aliás, cada um deles tinha. Os 12 apóstolos de Jesus, cada um deles representa as 12 virtudes do ser humano, os 12 temperamentos também do ser humano, assim como as 12 tribos de Israel também representam os 12 temperamentos do ser humano. Os 12 apóstolos de Jesus representam as 12 grandes virtudes e os 12 temperamentos dos seres humanos. Tiago menor, ele representava a questão religiosa. Por quê? Porque ele foi treinado desde criança para se tornar um futuro rabino do templo em Jerusalém. Na época, os judeus tinham o Templo de Jerusalém como uma grande escola de formação religiosa mesmo. E a gente precisa entender que no judaísmo daquela época, a questão religiosa e política andavam juntas. Não existia essa diferença que tem, por exemplo, no nosso Estado. Para nós, religião é uma coisa e política é outra. Para eles, não. Tanto é que quem fazia as leis, quem era o poder judiciário deles, era o Sinédrio. Mas o Sinédrio era também o lugar dos sacerdotes. Tanto é que o sumo sacerdote lá, que é aquele pessoal lá que condenou Jesus, o sumo sacerdote Caifás, ele era também como se fosse o primeiro-ministro, o chefe do congresso deles lá. Então, as crianças que tinham mais habilidade, demonstravam, né, mais facilidade em decorar as passagens do Testamento. Para nós é o Antigo Testamento hoje, né? Para eles na época era o Testamento, era o que tinha. Jesus é que vai trazer o Novo Testamento, né? Então, as crianças que tinham facilidade com a Torá, que é o Antigo Testamento nosso, né? Eles usavam e chamavam de Torá.
Na verdade, a Torá é só o início do Antigo Testamento. Depois tem os livros proféticos, tem mais umas divisões lá. Mas o fato é que Tiago foi uma dessas crianças escolhidas para estudar no templo. Ele estava sendo preparado para ser um rabino quando crescesse. Só que aí, no meio do caminho, ele conheceu Jesus e se converteu ao cristianismo e saiu do judaísmo. Mas ele mantinha, primeiro, com um grande conhecimento dentro da lei judaica, por causa da formação dele. E segundo, que ele mantinha também os rituais judaicos, ele tinha muito apreço pelos rituais judaicos. Tanto que naquele livro Paulo e Estevão, aliás, quem não leu, eu recomendo que leia também, viu, gente? O livro Paulo e Estevão é daqueles livros que todo mundo tinha que ler, porque é fantástico. Leva um lencinho, que eu sei que você vai chorar muito, né? Tem uma hora lá que a gente emociona mesmo, e ele explica muita coisa que na hora que você está lendo, que você entende como que o cristianismo nasceu, como que ele funciona. Aí, no livro Paulo e Estevão, mostra que no início, Paulo de Tarso, né? Depois virou Paulo, mas antes ele era Saulo. Ele também era um proeminente estudante lá do rabinato, né? Ele também era um rabino, um rapaz muito promissor lá no templo em Jerusalém. Ele era um grande perseguidor dos cristãos. Saulo era terrível defensor da lei judaica. E ele tinha raiva dos cristãos porque ele não entendia, ele achava que eles estavam só tentando derrubar a lei judaica. E um dia ele promoveu uma diligência para ir lá na Casa do Caminho. Você sabe o que é a Casa do Caminho, gente? Quem que sabe o que é a Casa do Caminho? Quem já ouviu falar? A Casa do Caminho é a primeira agremiação, ou o primeiro grupo cristão que foi formado. Os apóstolos de Jesus, depois da cerimônia de formatura deles, conhecida como Pentecostes, né? Então, no Pentecostes acontece como se fosse uma cerimônia de formatura dos discípulos de Jesus. A partir dali, eles deixam de ser discípulos e se tornam apóstolos. Aquilo ali, Jesus já tinha sido crucificado, né? E foi uma cerimônia muito bacana, porque houve o despertar dos dons espirituais. Você sabe o que são os dons espirituais? Começa com termina com diunidade. Mediunidade. Então, os dons espirituais, eles nada mais são do que a mediunidade dos apóstolos, que era necessário que eles, enquanto apóstolos de Jesus, dali para frente, eles é que divulgariam o evangelho de Jesus pelos 4 cantos do mundo, era necessário que eles tivessem todos os dons espirituais despertados, ou seja, todas as mediunidades despertadas. Tá certo? Quais eram as mediunidades? Hoje a gente sabe, em várias igrejas, na igreja pentecostal, na igreja na carismática, em várias igrejas evangélicas, a gente ouve falar isso, o pessoal está estudando a questão dos dons espirituais. Nas igrejas primitivas existia um grande estudo disso. Nas casas espíritas existe também o estudo disso. Nós não estudamos as mediunidades? No fundo, são só nomes diferentes para a mesma coisa. Então, é o dom de falar em línguas, o dom de profetizar, o dom da cura, médium passista, né? Que é o médium de cura, falar em línguas, psicofonia e vários outros tipos de mediunidade. Então, no Pentecostes, os apóstolos de Jesus passam por aquela cerimônia ali, né, em que os mentores espirituais de todos eles vêm, e até dá para ver isso, quem estava ali presente, diz que eles começam a falar em todas as línguas, e as pessoas veem até em cima da cabeça deles as mãos dos mentores espirituais iluminadas, fazendo essa imagem aqui assim, ó, tipo abençoando, né, cada um deles. Quem via mãos de luz assim. Isso aqui parece o quê, gente? Que animal que parece isso aqui? Entenderam por quê? Que então é dito que viram como que línguas de fogo em forma de pombas em cima da cabeça dos apóstolos? Porque, na verdade, o pessoal conseguiu até ver o efeito físico das mãos dos mentores espirituais iluminadas em cima da cabeça dos apóstolos, despertando os dons espirituais deles. Então, depois dali, eles começam a divulgar o evangelho de Jesus, e a primeira coisa que acontece é que eles recebem uma doação de um terreno. Na verdade, não era só um terreno, não, era um casarão.
um casarão até espaçoso, humilde, né? Já velho e tal, mas eles dão uma ajeitada lá no casarão e colocam várias camas com lençóizinhos brancos. Ali eles saem nas vizinhanças e pedem alguma doação, fazem uma campanha do quilo e vão e fazem um sopão para que as pessoas que passassem por ali pudessem encontrar um alimento, porque esse casarão que eles receberam é na estrada, era na beira da estrada, que ligava a cidade de Jerusalém até o porto de Jope. Então passava muita gente estropiada ali na frente, sabe? Muita gente faminta, muita gente viúvas, abandonadas, órfãos, pessoas pobres, gente doente, gente machucada, passavam ali para lá e para cá. Então eles colocam as camas para cuidar do pessoal, dão sopa para o pessoal, cuidam dos doentes, e no final do dia, um dos apóstolos de Jesus arrumavam as cadeirinhas assim, colocava a turma sentada e falava sobre Jesus, contava sobre Jesus, faziam as suas pregações. Vê se isso não é muito parecido com as nossas casas espíritas atuais. Essa agremiação ou essa comunidade, em latim, o nome disso é eclésia. Daí é que vem o nome igreja. Então, as igrejas, na verdade, dos cristãos primitivos, eram esse tipo de coisa. E a Casa do Caminho foi a primeira delas. Só que aí começou a acontecer algumas coisas. Como Jesus tinha sido crucificado, eles prenderam os apóstolos. Vai lá Simão Pedro, João, Filipe, Bartolomeu, são presos. Aí o anjo vai lá de noite, aplica um passe Shazam nos guardas lá, né? Os guardas desmaiam, abre a porta, eles saem. Depois eles vão lá, prendem eles de novo. Aí da terceira vez vai Saulo, né? O perseguidor dos cristãos, vai lá, debate com Estevão, que era um dos assistidos deles, mas que tinha se tornado um grande pregador ali na... Estou dando spoiler do livro aqui, né? Estevão se torna ele tinha facilidade para falar, sabe? Então ele se torna um pregador ali na Casa do Caminho. E Saulo manda prender eles todos. Aí Simão Pedro pensa assim, gente, o negócio está ficando perigoso. Já é a terceira vez que o anjo vai e solta a gente. Daqui a pouco eles resolvem matar a gente, e aí o cristianismo morre com a gente logo no início, né? Então está na hora agora da gente dispersar. Aí acontece a diáspora dos apóstolos, quando cada um deles vai para um canto, e tinha alguns que já tinham ido, né, antes, porque eles eram 12, lembram? Então, agora o restante se espalha pelas estradas do mundo. Quem que fica responsável pela Casa do Caminho? Tiaguinho, Tiago menor. Por quê? Porque no dia que Saulo chega lá e os guardas entram, eles vão de quarto em quarto ali, tentando prender os apóstolos de Jesus, mas na hora que chegam no quarto de Tiago, ele estava lá, ele tinha o altar, ele tinha toda a indumentária não, mas ele tinha todos os aparatos ali, os apetrechos da cultura judaica. Então eles viram que ele respeitava a cultura judaica. Aí eles olham e falam assim, não, esse aqui, ele estava inclusive ajoelhado, orando, né, fazendo a oração na hora do dia, que é importante para os judeus lá. Aí eles olham e falam, esse aqui não precisa prender não, porque ele segue a nossa religião. Então isso, na verdade, mostra para Simão Pedro que Tiago menor era muito importante ali em Jerusalém, onde eles teriam que lidar com a cultura judaica muito forte. Então, Tiago menor, historicamente, ele é considerado o primeiro bispo de Alexandria. Alexandria não, de Jerusalém. O primeiro bispo de Alexandria vai ser André. André é considerado o primeiro bispo de Alexandria. Os bispos, na verdade, gente, da Igreja Católica, são representantes dos apóstolos, tá? Historicamente, é como se fossem os primeiros 12 bispos foram os primeiros apóstolos. E esses que existem hoje em dia seriam herdeiros daquela tradição. Em Jerusalém, portanto, havia uma comunidade cristã, e o primeiro representante cristão, o primeiro líder ali em Jerusalém, foi o próprio Tiago menor, primeiro bispo de Jerusalém. Ele ficou a vida inteira. Ao contrário dos outros 11 que viajaram pelo mundo afora, ele ficou em Jerusalém, até que ele foi apedrejado no ano 62 depois de Cristo. Ele foi apedrejado até a morte em Jerusalém.
defendendo os cristãos. Então, só que ele é um personagem muito interessante, porque Tiago, ele tinha uma visão muito prática, uma visão muito pragmática da vida. A gente vê, vale a pena a gente ler a carta de Tiago, que é essa de onde foi retirado esse texto aqui. Ele dá uma visão muito prática da vida. Ele defende muito a ideia de que não adianta a gente ficar muito no campo das ideias, só conjecturando acerca das coisas, filosofando e viajando nas coisas. Nós temos que conseguir transportar as ideias do mundo ideal para o mundo prático, para o mundo real. E ele é defensor o tempo todo desse transporte do mundo ideal para o mundo que, na verdade, é um processo antiquíssimo, proposto por vários místicos do passado, e é o processo pelo qual tudo deve funcionar mesmo. Trazermos do plano ideal, do mundo das ideias, e colocarmos no mundo manifestado as coisas ideais. Claro que elas não vão sair perfeitas, porque na descida, no caminho do raio, né, como eles dizem, ocorre o processo da interferência, ocorre um tanto de ruídos aí, né, que na hora da manifestação no mundo real da coisa, não sai aquela belezura que está lá no mundo ideal. Mas Platão falava isso, né? Platão era um grande defensor dessa ideia de que existe o mundo das ideias, onde tudo que é perfeito, belo e bom já existe. Então, por exemplo, existe um Marcelo perfeito no mundo das ideias, ou no mundo ideal. Mas só que na hora que ele é trazido para a realidade, ele tem uma série de distorções e dá isso aqui. Ainda não é aquela belezura, mas existe um protótipo da perfeição lá, que é o que eu vou buscar ser o tempo todo. Tá certo? Já existe um protótipo da perfeição. Existe uma cadeira perfeita no mundo das ideias. Existe um microfone perfeito, que não falha nunca, que não estraga nunca, que é perfeito. Mas só que alguém teve que trazer isso daqui, que é o processo da invenção, é o processo da inspiração. Pessoas inspiradas são aquelas que conseguem ir lá no mundo das ideias, no mundo dos arquétipos, retirar a ideia e trazê-la e colocá-la na realidade. Só que esse microfone não é perfeito, está longe disso, ele é cheio de defeitos. Por quê? A matéria-prima da qual ele é usado não é perfeita, a técnica não foi perfeita, quem tirou de lá a ideia não soube entender perfeitamente, assim como a cadeira. Mas o que é melhor, uma ideia lá que eu não posso usar ou uma cadeira aqui que eu posso usar, embora imperfeita? Percebe? Então, Tiago, ele é defensor da ideia de que nós somos salvos, e vocês perceberam que quando eu falo dessa ideia de materializar no mundo manifestado uma ideia ideal, eu estou falando de obras. Obras. Entenderam? Então, as obras são importantíssimas. Porque de que adianta, por exemplo, esta casa? Essa casa aqui foi feita perfeitamente, gente, as paredes. Tudo foi feito perfeito. Se você olhar os tijolinhos ali em cima, eles estão até alinhadinhos, mas se você for medir mesmo ali, na moral, você vai ver que tem um para cima do outro. Assim, não é perfeito, tudo tem um defeitinho. Então, a gente fala, né, existem ditados nossos que falam isso, que o maior inimigo da perfeição é o perfeccionismo. Porque a pessoa só aceita se tiver perfeito, 0 a 0, nunca vai estar. Nunca vai estar. Porque a nossa realidade manifestada, ela tá sujeita a uma série de outras coisas que interferem nisso aí. Mas isso não pode impedir que a gente tente fazer. Entenderam? Então, a questão das obras, eu estou falando isso, eu estou insistindo nesse ponto, porque isso é um problema sério que a humanidade enfrenta. Por falta da perfeição, muita gente desiste de fazer. Não, mas eu quero minimamente estar perto da perfeição para poder fazer. Minimamente eu concordo. É claro que se a gente pegar um Zé Mané qualquer que não saiba fazer as paredes e colocar aqui e o cara sair fazendo da cabeça dele, vai cair, não vai? Vai cair e vai matar a gente. Claro que quem fez isso aqui sabe razoavelmente bem o que estava fazendo. Não é assim? Olha o vão que está vencendo, olha essas tesouras aqui. Então, quer dizer, tem conhecimento aqui. Mas está perfeito, perfeitinho? Não precisa estar perfeito, perfeitinho. A obra, ela pode existir convivendo com uma razoável quantidade de imperfeições. Então,
Tá aí um grande aprendizado que a gente precisa ter. No processo evolutivo, nós estaremos exatamente buscando compreender este processo das leis de Deus, buscando essas revelações dentro da obra, buscando em nós mesmos esses caminhos que vão levar à perfeição, mas de forma tranquila, eficaz e tranquila, como nos diz Hermes Trismegisto. Subirás do rústico ao sutil e descerás do sutil ao rústico com eficácia, com perspicácia e calma. Quer dizer, com calma e elegância que a gente vai subindo, mas não desistindo nunca das obras. Tiago vem falar isso para a gente. Aí é ele que fala para nós espíritos aquela célebre frase: mostra-me a tua fé sem as obras, que pelas obras eu te mostro a minha fé. Quer dizer, a fé, e é o que Emmanuel falou aqui, né? Imagina que o mundo fosse cheio de pessoas com fé, com rituais, com uma crença, com adoração a Deus e tudo sem obras. Lá fora, o povo morrendo de fome, as coisas todas por fazerem, sem conforto para ninguém. De que adiantaria? Esta casa aqui mesmo, se a gente tivesse feito um projeto perfeito no papel, o projeto em cima da nossa cabeça ia proteger a gente da chuva? Não. Né? O projeto tem que, como dizia um ex-chefe meu, ele tem que coisificar, ele tem que virar alguma coisa. Tem que virar alguma coisa. Tá certo? Então, assim, a mensagem de Tiago é mãos à obra. Mãos à obra. Ainda que não tenhamos a perfeição, porque nós estamos muito longe da perfeição, mas coloquemos mãos à obra, porque existe uma coisa que pouca gente identifica, mas aí é a questão da graça. Né? Aliás, muita gente fala, desavisadamente, que Paulo de Tarso, aí não é Saulo mais não, tá, gente? Agora é Paulo, já o apóstolo de Jesus, né? Ele teve discussões com Tiago Menor lá em Jerusalém. E muita gente acha que os dois eram adversários. No livro Paulo Estevão mostra isso também. Muita gente até acha que os dois eram inimigos entre si. Nada, nada. Tiago adorava Paulo de Tarso, no sentido de amar, sabe? Gostava muito de Paulo e Paulo gostava muito dele, sabe? Mas eles tinham divergências de ideias, porque Paulo dizia que nós somos salvos pela graça de Deus. E Tiago dizia que nós somos salvos pelas obras. Então, por isso que o título de hoje é Fé e Obras, entendeu? Paulo dizia que nós somos salvos pela fé, e Tiago dizia que nós somos salvos pelas obras. Nós espíritas ficamos com quem? A gente prefere ficar com quem? Com Paulo ou com Tiago? Com Tiago, né? Vocês já viram que nós espíritas temos a tendência de acreditarmos que tudo é no mérito, né? A gente tem isso porque fulano tem isso agora, mas também fulano tem méritos, né? Assim que a gente fala muito. E os católicos já falam que nós somos salvos pela graça. Quem que está certo e quem que está errado? É claro que eles estão errados, né? E nós é que estamos certos, não é assim? Como sempre, né? Na verdade, não. Na verdade, nenhum dos dois está errado. Os dois estão certos. Nós somos salvos pelo mérito, sim. Mas nós somos em muito alto grau, salvos pela graça de Deus. Porque, a bem da verdade, nós não merecemos tudo que nós temos. Nem de longe. Nem de longe. É necessário que a gente tenha algum mérito para apresentar, sim, porque a mágica que Jesus faz é multiplicar por 1000. Vocês já perceberam isso? Jesus pergunta lá, quantos pães e... Mestre, o pessoal está com fome, já é meio-dia. Tá, e o que vocês têm para dar para eles? Nós conseguimos apurar aqui 2 peixes e 5 pães. Aí Jesus faz a magiquinha dele de multiplicar por 1000. Vira 2.000 peixes e 5.000 pães, né? Bonito isso, bacana, né, gente? Mas e se eles chegassem com 0? 0 vezes 1000 dá quanto? Dá 0 do mesmo jeito. Entenderam? Então, assim, nós não vamos obter nada se chegarmos com nada. É por isso que Jesus conta para nós a parábola dos talentos. Porque ele valoriza muito isso. Lembra da história das crianças com as latinhas de tinta? É claro que elas não têm aptidão para construir tudo, mas para pintar elas conseguem, e para adornar aquilo bonito elas conseguem. Deus nos usa nestas condições.
Deus tem condição e tem poder para dar tudo para todas as pessoas, para ninguém passar de fome, para ninguém passar fome, para ninguém passar dificuldades, para todas as pessoas terem roupas, mas ele usa a gente para que a gente trabalhe também na grande obra dele. Então ele espera de nós. Por que ele faz isso? Porque mais até do que a obra da caridade, o que Deus precisa de nós é que nós despertemos a capacidade de desenvolvermos, aprendermos a comunhão com Ele. Ou seja, Deus não quer exatamente o ato de caridade, mas Ele quer que nós aprendamos a despertar em nós e desenvolver a respiração divina mística. O que é isso, Marcelo? Esse é que é o grande lance. O grande lance é essa respiração divina. Isso explica todo o universo, gente. Isso é fundamental, tá? Vou até falar mais pausadamente, porque talvez vocês nunca tenham ouvido falar nisso. A respiração divina é a lei que rege todo o universo. Que, na realidade, ela diz o seguinte: Deus, num ato sublime de amor e doação, tira de si uma porção eminente, não é tira, mas separa de si uma porção imanente, ou seja, continua fazendo parte dele. Mas num ato sublime de amor, Deus expira sobre a sua criação. Então ele expira o amor. A respiração nossa não é assim, a gente expira e depois inspira. Expira e inspira o ar, né? A gente puxa e solta, puxa e solta. A respiração divina ou a respiração cósmica, mística, é exatamente isso. Deus expira na criação todo o seu amor. A criação inspira todo esse amor e passa a existir. Como é que completa agora a respiração divina? A criação expira ou devolve esse amor e Deus inspira. Mas o que nós fazemos? Deus expira, nós inspiramos. Aí nós gostamos e guardamos para nós. E não dividimos com mais ninguém. Então a gente desnatura a respiração divina. Quando a gente desnatura a respiração divina, nós caímos na matéria e caímos no relativismo. Mergulhamos no mais profundo da matéria e ali começamos o processo evolutivo. Começamos o processo evolutivo que, na realidade, não é uma construção a partir do zero, mas sim um despertar de algo que já existe, porque a palavra evolução vem do latim evolvere, que quer dizer desenrolar. Acho que já falei isso para vocês, né? Lembra não que vocês não são dessa época, né? Mas vocês já viram os papiros, né? Sabe aqueles papiros que tinha na antiguidade, que eram aqueles rolos? Não tinha livro, né, antigamente. Então tinha aquele papiro. Na hora que o pessoal desenrolava aquilo, os romanos falavam que aquilo era um evolvere, quer dizer, desenrolar um papiro para ter acesso ao conhecimento. Este evolvere que dá origem à palavra evolução. Então, a nossa evolução espiritual não é uma construção espiritual a partir do zero, eu estou construindo uma evolução espiritual. Não, eu estou desenrolando algo que já existe. Ou seja, eu, vocês, somos seres perfeitos já. Somos deuses. É Jesus que fala isso, né? Jesus fala que vós sois deuses. Jesus não fala assim, vós sereis deuses. Ele fala, vós sois deuses. Nós já somos. Só que nós estamos desenrolando essa divindade que há em nós. E esse desenrolar é esse processo de, através das obras, nós conseguirmos estabelecer essa comunicação. E neste processo de, através das obras, eu inevitavelmente vou soltando aquele amor que eu retive no momento da minha criação. E agora eu completo a respiração divina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Quer dizer, é um processo que sai de mim. Eu amo a mim, amo o próximo e aí eu amo a Deus. Quer dizer, eu devolvo o amor que Deus me deu na minha criação. Aí completo. E aí eu estabeleço a conexão com Deus e chego na tão buscada felicidade, na tão buscada compreensão de tudo. É um ponto em que não restam mais dúvidas, não resta mais dor, não resta mais nada. É um processo de êxtase completo e de perfeição moral. Então, o processo místico é esse, tá, gente? A questão da fé, a palavra fé, ela vem do latim fides,
De onde vêm outras palavras, como fidelidade, como ser fiel, e como várias outras, o fiel da balança, né, que é aquele que dá o equilíbrio. Então, a fé ou a fidelidade, ela realmente tempera as obras, porque a fé é o compromisso que você assume com um conceito. Tem a ver com a fidelidade o tempo todo. Deus é fiel o tempo todo, Jesus é fiel o tempo todo. A dúvida não é se eles são fiéis a nós, a dúvida é se nós somos capazes de sermos fiéis a Ele, a Deus. Jesus, a gente vai ver que é o exemplo da fidelidade irrestrita, gente, até o último momento e para além disso. Vocês já perceberam a prova de fé que Jesus dá? Vocês já atentaram para o tamanho da prova de fé que Jesus dá? A fidelidade de Jesus, ela é irrestrita a Deus, porque naquele momento da crucificação ali, Jesus foi abandonado por todos os seus amigos. Ele não é que ele foi abandonado completamente, eles estavam por ali. Alguns estavam disfarçados, a mãe, Maria Madalena e o Joãozinho estava ali no pé da cruz, mas ninguém tomou o lugar de Jesus. Todo mundo estava defendido por alguma coisa, né? As mulheres estavam defendidas por serem mulheres, o João estava defendido porque era muito novinho, os outros estavam defendidos porque eles não eram o líder, Jesus que era o líder, todo mundo, ou então porque estavam escondidos e tudo mais. Jesus não, ele se entrega sozinho, e mesmo assim permanece fiel a todos os seus amigos. Ele é acusado injustamente, mas mesmo assim permanece fiel aos seus acusadores, porque pede a Deus perdão por eles não saberem o que estavam fazendo. Jesus é abandonado pela lei dos homens, é abandonado pela justiça dos homens, é abandonado pelos próprios amigos, é abandonado por todos. E é abandonado espiritualmente também. Naquele momento ali, ninguém bota a mão. Os espíritos das trevas que estavam ali fizeram o que queriam com Jesus. O processo de assédio espiritual que Jesus passou foi excruciante também. Mas ele permaneceu fiel o tempo todo. E sabem quem abandonou Jesus também até no último momento? O próprio Deus. Porque, na verdade, ali era o Filho de Deus que estava sendo dado em sacrifício. Isso traz um contraponto com a questão de Abraão e Isaac. Porque Deus pede a Abraão que mate o seu filho Isaac na pedra. Lembram dessa história lá do Antigo Testamento? Mas no último momento, era para testar a fidelidade de Abraão. Quando Abraão levanta a faca e vai executar o menino, o filho amado dele, o que Deus fala? Não, quer dizer, Deus pede a fidelidade, mas não exige a fidelidade. Porque no último momento Deus interfere e não deixa que aconteça. Mas com o próprio Deus isso não acontece. Deus dá o próprio Filho até o sacrifício final. Quer dizer, Deus, ele nos conclama a fidelidade, mas ele não exige de nós até o fim, mas ele próprio dá. Ele próprio dá. E aí, naquele momento ali, Jesus é abandonado por todos e, teoricamente, até pelo próprio Deus, porque ele segue até o fim e dá até a última gota de sangue. Tanto é que quando Jacó, que é Israel, descobre que o filho dele, José, foi supostamente morto por feras, o que ele faz? Num ato de desespero, ele rasga a própria roupa. Isso até se tornou um costume entre os fariseus, entre os judeus, né? No ato de desespero, um pai desesperado porque perdeu um filho, rasga a própria roupa. Quando Jesus morre lá na cruz, o lugar sagrado no templo de Jerusalém, que é coberto por um véu do templo, supostamente lá dentro é onde ficava Deus, o véu se rasga ao meio. É como se Deus estivesse rasgando a própria roupa pelo filho dele que morreu. Tudo isso é simbólico, tá, gente? Pelo amor de Deus, não entenda o que eu estou falando, que foi um chilique que Deus deu, não é isso não. Vocês estão entendendo a coisa mais à frente, né? Eu estou falando do símbolo por trás da coisa. Então, naquele momento ali, Deus permite que o filho amado dele vá até as últimas consequências e abandona até o próprio Jesus. Tanto é que Jesus proclama, né?
Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Mas Jesus não estava lamentando porque Deus teria o abandonado. Na verdade, ele estava citando o Salmo 23, quando diz lá da profecia do Messias, né, que o Messias diria: meu Deus, por que me abandonaste? Zombam de mim neste momento, jogam sorte sobre minhas roupas, meus ossos são, eu sinto minha boca seca. Então, tudo isso estava acontecendo com Jesus. Então Jesus está citando ali um salmo para mostrar que ele era o Messias e que estava acontecendo exatamente com ele o que tinha sido profetizado no salmo. Ali naquele momento, Jesus dá até a última gota de sangue, mas mesmo tendo sido abandonado por todos e até pelo próprio Deus, quais são as últimas palavras de Jesus? Meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Quer dizer, a fidelidade de Jesus a Deus é completa. Ele nunca abandonará a sua fidelidade a Deus. Então, a fé é isso, sabe, gente? É aquela capacidade que a gente tem de nos comprometermos com um conceito de corpo e alma. Isso não quer dizer, mas no caso de Jesus, Jesus é perfeito. Então, a fé dele tem condições de ser perfeita. A nossa fé não tem condições ainda de ser perfeita, porque a nossa fé ela está sujeita à mudança do tempo, à mudança da nossa evolução espiritual. Eu estou fazendo esse contraponto aqui porque também a fé não pode ser confundida com fanatismo. Ou seja, eu me aferro a uma ideia e sou fiel a ela independente de qualquer coisa, né? Eu me aferro a uma ideia e como eu sou fiel àquela ideia, eu nunca mais vou abandoná-la. Isso é perigoso também. Isso é perigoso porque se amanhã vier alguém e me provar que aquilo que eu acreditava estava errado, eu tenho que ser capaz de mudar de ideia, aprofundar na minha fé. Isso não quer dizer que eu estou abandonando a minha fé, não. Isso quer dizer que eu estou aprofundando na minha fé. A minha fé, ela não estava perfeita ainda não. Eu acreditava em algumas coisas que não eram necessariamente verdade. Oi? Pode falar. Quando você cita que Deus o abandonou, né, nesse sentido não fica assim, meio, vamos dizer, uma palavra sentido, porque se Jesus tem essa fidelidade restrita, ele sabe que ele estava dentro de uma programação a ser feita e ele passaria pelo momento mais crucial, mas ele sabia que Deus estava com ele. Só não ia interferir em favor dele, mas estava com ele. Quando ele fala, me entrega, está consumado, ele diz, a programação está cumprida naquilo que nós fidelizamos, mas sempre com ele. Sim, na verdade, quando eu falo que Deus o abandonou, não é de fato, não. Deus não abandonou, assim como a fidelidade de Jesus é restrita, a fidelidade de Deus também é restrita. Mas eu estou querendo aqui salientar a fidelidade de Jesus exatamente a isso, ao plano divino. Tanto é que ele fala ao longo da vida dele, né, que a minha alegria é fazer a vontade de meu Pai. Só que ele prova isso, sabe? Não é só falar. Esse é que é o grande lance. Jesus, porque na hora do desespero ali, qualquer um teria balançado. Jesus não balançou hora nenhuma, sabe? Quer dizer, o lado humano dele, o lado humano de Jesus não foi suficiente. Exatamente. E deu vida. É. O exemplo, né? É o exemplo. É o exemplo que ele dá ali, não deixa dúvida. Quer dizer, Jesus cumpriu a missão dele à perfeição. Ele cumpriu a missão dele à perfeição. Ele mostra exatamente como um ser humano é capaz de alcançar a perfeição moral. Ali ele transcende tudo que é humano, tudo que é humano. Então é isso mesmo. Tiago Menor e o próprio Paulo, até onde eu fiz a cota da leitura, a divergência entre
Paulo e Tiago, é porque Tiago, embora fosse apóstolo, na casa do caminho, ele estava pendendo para o judaísmo. E aquilo estava sendo, de uma certa forma, na visão de Paulo, né, permitindo que o judaísmo se acoplasse ao cristianismo com ideias materiais que fugia justamente à boa nova. Então houve aquele embate com o Tiago ali, por causa da força que vinha em cima da casa do caminho. O Tiago estava tentando fazer o jogo. Na verdade, ele tentava contemporizar. Era importante isso para manter os judeus, né, de Jerusalém cristãos, para defender os judeus. Mas, assim, o ponto que eu falei é que muita gente fala que Tiago não era fiel a Jesus. Na verdade, ele era. Tanto é que ele é lapidado em 62, defendendo os cristãos. Quer dizer, ele hora nenhuma, mas ele contemporizava com os costumes, e uma das divergências dos dois é a questão da circuncisão, né? Ele até teve uma reunião entre os apóstolos, que é considerado o primeiro concílio de Jerusalém, que foi realizado com os apóstolos ainda vivos. Aqui participaram Tiago Menor, Pedro, Paulo e alguns outros. Acho que Judas Tadeu também participou. Os que estavam ali perto, né? Os que deu para receber o e-mail, para chegar a tempo, né? Participaram ali. Eles até definiram o credo dos apóstolos, o didaquê, toda aquela questão da catequese primordial no cristianismo. E nessa teve uma certa contenda de Paulo com Tiago, porque Tiago defendia que os novos cristãos que vinham do gentilismo, né, os gentios, deveriam ser sujeitados à circuncisão e tal. E Paulo fala, não é absurdo. Que era pedido dos judeus. Aí o Pedro é que põe, né? Pedro é que equilibra a coisa ali e fala, não, Tiago, peraí, aí também não, né? Paulo, Tiago tem razão em certo ponto, exigir algumas coisas, mas, Tiago, você também está querendo demais. Então, só que é interessante porque isso dá a ideia de que os dois eram... Aceita. Sim, do concílio, sim. Mas depois eles não... que era Timóteo e mais um rapaz lá. Era Timóteo. Então, assim, mas aí o Tiago fala muito dessa questão da fé, mas ele fala que a fé sozinha não é o suficiente, que as obras devem testificar a fé, que é o equilíbrio que a gente deve buscar, né? A gente deve buscar ter essa fé do compromisso com as coisas, mas não a ponto de que a nossa fé seja imutável, ou aquela fé endurecida. Por isso que a doutrina espírita fala da fé raciocinada, né? Ela deve ser uma fé capaz de encarar os fatos e encarar a razão em qualquer momento da história da humanidade. Mas ela só vai se tornar robusta no momento em que você estiver tão comprometido com o conceito que você estiver expressando na vida atos de conduta que corroborem aquela sua fé, né? Por causa da pressão, né? Da pressão que estava acontecendo. Então, gente, o nosso tempo já se encerra. O que eu queria trazer para vocês eram algumas reflexões sobre essa questão da fé e das obras, da importância de uma e de outra. A fé é exatamente o que nos move. Pessoas sem fé são como a folha da bananeira. Qualquer vento mais forte é capaz de derrubar aquela pessoa. É necessário que a gente tenha fé, sempre em alguma coisa. Eu só deixo esse alerta para que a nossa fé não endureça a nossa compreensão a ponto de nós não sermos capazes de mudar de ideia. E além da fé, e a fé só vai se tornar verdadeiramente robusta no momento em que nós conseguirmos aliar a esta fé as nossas obras. Só para terminar, eu hoje em dia tenho uma ideia de que fé não é simplesmente acreditar em alguma coisa. Eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, mas nunca é demais lembrar. A fé não é só uma crença em alguma coisa, né? Porque quando Jesus fala assim, se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para aquela montanha, caminha daqui para lá, e ela caminharia. Alguém de fato acredita nisso? Que eu posso ir ali para a rua e falar com a montanha, caminha montanha, que a montanha vai caminhar? Não dá, né, gente?
Mas eu penso que fé, na verdade, é um somatório de algumas coisas. Essa aí, de falar e torcer pela montanha, é só uma primeira parte, que é a crença. Mas a fé, ela é mais do que isso. A fé é uma soma de crença, mais conhecimento, mais trabalho, que é a questão das obras. Então, na hora que eu tenho a crença de que uma montanha pode caminhar daqui para lá, e que eu tenho o conhecimento de que existe uma coisa chamada dinamite, que existe outra coisa chamada caminhão, outra coisa chamada pá carregadeira, e que eu somo a essa crença, a esse conhecimento, o trabalho dos operadores de caminhão, a montanha caminha ou não caminha de um lugar para o outro? Entenderam? Então a fé, ela não pode ser compreendida só como essa torcida vaga e difusa, não. Ela tem que ser entendida como algo real, algo que realmente impacta na realidade, na medida em que ela alia a crença e a esperança com o conhecimento e o trabalho. Aí ela se torna realmente efetiva e a fé com as obras nos tornam tudo que a gente pode ser, tá, gente? Tá bem? Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, muito obrigado. Nós que agradecemos, né, gente, ao Marcelo por dividir conosco os conhecimentos dele. Hoje ele colocou a fé dele em ação, né? Trazendo para a gente esse estudo tão bom. Então, gente, a gente agradece, esperamos que você retorne muitas vezes na nossa casa. E para que a gente possa encerrar, né, com o pessoal de casa, eu vou fazer a prece e depois eu dou os recadinhos, ok? Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por esse momento e pedimos, Senhor, que fortaleça a nossa fé, que, acima de tudo, nos dê coragem para termos ação, que possamos trabalhar em Teu nome, Senhor, servindo com os nossos corações sempre gratos. Pedimos também, Senhor, que abençoe essa casa, que nos ampara, que nos acolhe, que nos fortalece. Que nos dê uma semana de muitas bênçãos, muita saúde, muita proteção. E que ao retornarmos para os nossos lares, possamos levar daqui essa paz e envolver a todos aqueles que nos aguardam em nossa casa e também para aqueles que estão em casa. Que essa paz chegue ao coração de cada um de nós. Obrigada, Senhor. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.